Olá, tudo bem? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu nome é Roberto. Hoje eu quero estar conversando com você a respeito dessa ferramenta que é o programa 30 Semanas. O que é e para que ele serve? Na realidade, o 30 Semanas ele surgiu de um desejo no meu coração de trabalhar com pessoas feridas, machucadas emocionalmente. Porque eu vim de uma história de muitos traumas. Eu nasci num lar desestruturado, meu pai era alcoólatra e as brigas dentro de casa eram muito frequentes. Meu pai brigava praticamente quase todos os dias com a minha mãe, então eu ouvia sempre gritos. Em alguns momentos eu cheguei a ser arrastado pelo meu pai enquanto ele ia em direção à minha mãe para bater nela. E minha mãe decidiu acabar com tudo isso e ela se separou do meu pai. Ela praticamente saiu fugida de casa comigo e com o meu irmão. E nós fomos para o oeste catarinense e lá minha mãe não pôde ficar conosco e ela então nos coloca em um orfanato onde eu vivi o maior trauma da minha vida, que foi a ruptura, o afastamento da minha mãe. Era uma norma do orfanato, a mãe tinha que ficar um mês longe do filho, e isso gerou traumas e sequelas em mim, que até hoje Deus está ainda tratando a minha vida. Depois de um tempo, minha mãe acabou indo trabalhar naquele orfanato, então eu passei a ter um relacionamento mais próximo com a minha mãe. E depois de um tempo, então ela saiu do orfanato e eu saí com ela, né? Fomos morar em algumas cidades, mudamos algumas vezes e foi nessa caminhada que eu conhecia Jesus como Senhor e Salvador, e a partir de então a minha vida mudou. E eu uma vez ouvi no meu coração Deus dizendo que a partir daquele momento Ele seria o meu pai, que estaria cuidando de mim e me fazendo crescer, me levando a viver tudo aquilo que Ele tinha para mim. E ali começa então um processo de cura dos meus traumas, dos sentimentos de ódio, raiva em relação a tudo aquilo que eu passei, vivenciei na minha infância. E Deus começou a curar isso, né? A questão da ausência do meu pai humano, que acabou afetando muito a questão do meu relacionamento com Deus, que é pai. E Deus começou a tratar isso na minha vida, a mudar essas situações no meu coração. E eu comecei a enxergar a Deus de uma forma diferente, como um pai presente, um pai que me ama, um pai que está comigo em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida. E aos 18 anos eu tive a primeira crise de depressão por conta de um estresse muito grande do trabalho em São Paulo, e eu tinha dores de estômago muito graves, agudas, e os médicos reviraram o meu estômago com muitos exames e não diagnosticaram nada, mas na realidade era uma crise depressiva. Depois eu acabei conhecendo a minha esposa. Hoje nós estamos casados, graças a Deus, e pouco antes do nosso casamento eu passei pela síndrome do pânico. Eu estava no seminário e comecei a ter crises de pânico, e até descobrir o que era e começar um tratamento eu tive que deixar o seminário, voltar para Joinville, ser tratado com medicamentos, com psiquiatra, com psicólogos. E depois deste tempo, graças a Deus, eu melhorei e parei até com os medicamentos.
E há 3 anos atrás eu vivi uma das dores mais agudas da minha vida, que foi a terceira crise de depressão que eu tive. E foi muito difícil para mim. Sentimentos de tristeza, de desânimo, de me achar incapaz de fazer as coisas, de muitas vezes não conseguir desempenhar o meu trabalho, as minhas responsabilidades como pastor. Foi um tempo muito difícil na minha vida, que eu tive que buscar um psiquiatra, tomar medicamentos, me tratar. Hoje, graças a Deus, eu continuo ainda medicado, mas estou muito melhor emocionalmente, mais estabilizado. Já tive alta da minha terapia com um psicólogo e hoje eu estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida. E essa ferramenta, o 30 Semanas, tem sido muito importante para a minha vida, para redescobrir alguns valores e algumas verdades de Deus para a minha vida. E a principal delas, e que eu tenho mergulhado muito nisso, é de que eu sou um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. Eu não sou um depressivo, eu não sou uma pessoa cheia de ódio, cheia de traumas. Eu sou um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. E Deus é o meu Pai. E eu estou nesse processo de caminhada e Deus a cada dia tem me curado e me levado a viver o melhor dele para a minha vida. E eu creio que o 30 Semanas ele pode ajudar muito você nesse processo de você se autoconhecer, de você se ver como Deus te vê, de você ter a sua autoimagem construída segundo o padrão, propósito e projeto de Deus para a sua vida. Então, o que é o 30 Semanas, finalmente? O 30 Semanas, ele é uma ferramenta e como tal, ele não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Porque nós cremos e sabemos que o único que pode curar alguém é Jesus. O 30 Semanas, na realidade, ele traz alguns estudos, alguns valores que ele trata na nossa alma, nas nossas emoções, nos fazendo enxergar aquilo que é o plano, propósito e projeto de Deus para as nossas emoções, para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. O único que pode curar alguém é Jesus. Então, nós não cremos na autoajuda, nós cremos na ajuda do alto. A ajuda que vem de Jesus e ele tem todo o poder para nos curar. O 30 Semanas, ele trabalha em cima de um texto bíblico que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. O 30 Semanas usa uma figura de linguagem para descrever todo o processo que o 30 Semanas utiliza para tratar as nossas vidas. E a figura de linguagem que ele usa para exemplificar a forma como ele foi desenvolvido para nos tratar é a figura de uma árvore. A raiz de todo o problema dessa árvore, figurativamente falando, a raiz de todo o problema humano, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento com Deus, o maior problema se encontra na raiz de orfandade. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles criaram uma separação, um abismo entre eles e Deus. O diabo, que foi o primeiro órfão,
trabalhou incansavelmente para levar Adão e Eva a viverem esse sentimento de orfandade, de separação, de distanciamento de Deus. E essa raiz de orfandade que começa ali em Adão se estende por toda a humanidade. E agora toda a humanidade se encontra contaminado por essa raiz de orfandade. E essa raiz de orfandade, ela gera um caule de rejeição, de não nos sentirmos amados, aceitos, gera um sentimento de inadequação. Gera um sentimento de que eu não sou amado, de que eu não sou amada, que eu não sou importante, de que eu não me sinto amado, aceito pelas pessoas. Vem um sentimento, um vazio e uma tristeza emocional muito grande. Então a raiz é a orfandade, que gera o caule da rejeição e que geram galhos de compulsões. E esses galhos, essas compulsões, são válvulas de escape que a pessoa utiliza para tentar de alguma forma suprir esse vazio, essa raiz de orfandade. A pessoa acaba entrando em muitas situações para compensar esse vazio, essa raiz de orfandade, indo para vícios, indo para bebida, religiosidade, sexualidade distorcida, e desses galhos maiores acabam surgindo os galhos menores, que é a ira, perfeccionismo, procrastinação, entre outros. Tudo isso por conta dos bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir sobre a nossa vida. E esses bloqueadores podem ser abusos, traumas, as nossas escolhas erradas de outros que recaíram sobre nós, né? A minha mãe não teve a intenção de causar esse trauma, mas foi uma decisão que ela tomou. Isso acabou gerando traumas e feridas que até hoje eu estou sendo tratado para resolver. Nisso nós identificamos a função do 30 Semanas, que através do Espírito Santo nos guiando a identificar e a remover os bloqueadores, então a paternidade de Deus poderá fluir em nossa vida e viveremos a aceitação como filhos amados de Deus. O que será gerado em nós são os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A partir do momento que o Espírito Santo passa a agir na minha vida, me libertando desses bloqueadores, a paternidade de Deus, ela flui a partir das raízes. E daí, essa raiz agora firmada na paternidade de Deus, nesse solo abençoado, irrigado pela presença do Espírito Santo, acaba gerando um caule de aceitação, de amor próprio, de me ver como Deus me vê, e acaba gerando os galhos, que é o fruto do Espírito: paz, alegria, mansidão, domínio próprio, entre outros. As características e qualidades de Deus passam a brotar na minha vida a partir dessa ação do Espírito Santo em nossa vida. Existe um tripé emocional que todo ser humano está construído e edificado, que é o relacionamento com Deus, o relacionamento comigo mesmo e o relacionamento meu com as pessoas. Ferramenta 30 Semanas, ela procura restaurar o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo e o meu relacionamento com as pessoas. Porque todos nós fazemos parte deste ciclo
da vida, que envolvem essas 3 áreas. O meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor. Todas essas áreas precisam estar em perfeita harmonia. E é exatamente isso que a ferramenta 30 Semanas procura trabalhar. O 30 Semanas é uma ferramenta que utiliza princípios terapêuticos de tratamento emocional e está fundamentado na Bíblia. Trata-se de um processo de crescimento emocional e espiritual fundamentado em verdades bíblicas e nos ensinamentos de Jesus. Todo o programa 30 Semanas é firmado na Palavra de Deus, nos conceitos da Bíblia, e nós cremos na ação sobrenatural do Espírito Santo para nos tratar, para nos curar, para nos sarar, para gerar em nós a identidade de Deus, o caráter de Jesus em cada um de nós. Todos esses aspectos são abordados na perspectiva de que a falta de equilíbrio emocional tem sua fonte na ausência de paternidade em Deus, bem como em pessoas que de alguma forma exerceram algum tipo de cuidado em nossa vida. Sejam elas pais, avós, parentes, professores ou líderes. Em outras palavras, observaremos como o estado de orfandade da alma pode gerar em cada indivíduo o sentimento de rejeição e de inadequação. O participante do 30 Semanas encontrará abordagens de algumas áreas de recuperação, de restauração e de libertação, das quais trará das origens, consequências e decisões para a superação. Qual é a visão do programa 30 Semanas? Ver todas as pessoas vivendo curadas em sua orfandade, libertas da rejeição e restauradas em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com os outros. A missão da ferramenta 30 Semanas é levar esperança às pessoas, possibilitando um real encontro com Jesus e através deste relacionamento com Jesus possam vivenciar todo o processo para a cura de todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Existem alguns valores no 30 Semanas que eu quero partilhar com você. Direcionamento do Espírito Santo. Nós cremos na ajuda do alto, não cremos na autoajuda. Nós cremos na ajuda do alto. É você e Deus neste programa. Porque no que depende de Deus, Ele já fez para nos tratar, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. No que depende de mim, eu quero muito ajudar você e a te ajudar a crescer e a viver tudo que Deus tem para a sua vida. Mas, finalmente, depende única e exclusivamente de você. De você aceitar a ação de Deus sobre a sua vida, de você se sujeitar, se render ao processo 30 Semanas e a deixar Deus tratar a sua vida. Como eu falei, eu estou vivendo essa fase da minha vida onde Deus tem tratado muitos aspectos nas minhas emoções e continua tratando, mas eu estou ainda nesse processo. Mas eu estou aqui, rendido, querendo mais de Deus para mim e querendo ser completamente sarado, vivendo a identidade que Deus tem para a minha vida. A cultura da honra, a questão da honestidade, de você ser quem você é, de você entender quem você é. Quem Deus criou você para ser, a personalidade que Ele te deu, os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu. E o 30 Semanas é um lugar de honestidade, onde você vai poder partilhar todas as coisas, abrir o seu coração, não vai ser condenado, rejeitado, mas você precisa andar na verdade para ser completamente curado e tratado. Senso de necessidade. Tem a ver com a responsabilidade. Nós temos uma caminhada de 30 semanas, onde você vai ser desafiado a tomar passos práticos e concretos para experimentar a cura de Deus na sua vida e a viver dentro daquilo que é o plano e projeto de Deus para você.
Você vai experimentar também exemplos de esperança, testemunho de pessoas que passaram ou estão passando por esse processo e estão sendo curados, sarados, tratados. Também você vai aprender que você não é o seu pecado. Esse é o outro valor do 30 semanas. Você é um filho amado de Deus. Você não é um depressivo. Você não é um viciado. Você não é um religioso. Você não é um alcoólatra. Você é um filho amado de Deus. Saber disso é uma coisa. Viver na prática é totalmente diferente. Uma coisa é o saber que a Bíblia diz que eu sou um filho amado. A outra coisa é o viver como um filho amado. É totalmente diferente. E aí é onde entra muitas vezes a nossa crise. O que é ser filho? Qual é a identidade de um filho? Como que um filho se porta? Como que um filho vive? Como um filho age nas circunstâncias da vida? No seu relacionamento com o Pai Celestial, no seu relacionamento com a família, com as pessoas, consigo mesmo, né? Como que um filho amado deve viver? E esse é um outro valor. O outro valor é o senso de pertencimento. Você foi inserido numa família que é a igreja. Então ali você vai encontrar no 30 semanas o apoio do confidente. Você vai encontrar ali pessoas dispostas a andar com você, ajudar você a enfrentar e a vencer as dificuldades ao longo do caminho. Existe cura em Jesus. Não existe nada que a presença de Jesus não pode curar. Não existe nenhum buraco tão profundo que Jesus não possa te resgatar. Ainda que você esteja no porão do poço, Jesus pode ir lá, resgatar você de lá, te dar esperança, te dar alegria, te dar um sentido para viver, te dar uma nova perspectiva de vida, porque Ele ama você. E a maior manifestação do amor de Deus é que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Como então identificar sua limitação ou área de recuperação? Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle em sua vida. Se existe algo na sua vida que você não pode falar sobre aquilo, isso já está fora do controle. Talvez seja um vício na pornografia, talvez seja algum vício em álcool, em drogas, talvez seja uma crise depressiva, alguma dificuldade grave que você está vivendo e você não pode falar sobre isso. Essa é a área de recuperação. Por que que as pessoas muitas vezes não buscam ajuda? Existem pessoas que nem percebem qual é o estágio emocional onde elas se encontram. Existem pessoas que elas estão presas em fortalezas psicológicas e nem se dão conta de como estão doentes emocionalmente, do quanto estão impedidas de viver plenamente aquilo que Deus criou elas para viverem. A maior infelicidade que um ser humano pode ter é não viver aquilo que Deus criou ele para viver. Essa é a maior tragédia da vida. Você passar pela vida e não experimentar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Sabe, o 30 Semanas ele ajuda você a trilhar num caminho de autoconhecimento, para você se olhar no espelho, para você se enxergar e para você perceber tudo aquilo que você precisa viver em Deus, os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Vivem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou viver sempre assim. Não é preciso continuar vivendo assim. Existe cura, existe tratamento e existe o melhor de Deus para a sua vida. Deus quer fazer a melhor versão de você mesmo. Deus não quer pegar você e trocar por outra pessoa. Deus quer fazer de você mesmo
a melhor versão de você mesmo. A psicanálise diz que existem 3 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que as pessoas pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou e que é muito difícil de você definir com bastante clareza. No 30 Semanas, nós acreditamos de forma diferente. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu me tornei e o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu, no eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus, que a ferramenta 30 Semanas vai trabalhar. É exatamente nesse padrão de qualidade que o 30 Semanas vai trabalhar em cada um de nós. Qual é o objetivo, então, do processo? Todos nós cremos que Deus pode nos curar instantaneamente. E eu creio nisso. E Deus fez muitas coisas instantâneas na minha vida. Mas Deus usou o processo em muitas situações da minha vida. Eu tive 3 crises depressivas, tive que ir em psiquiatra, tive que tomar medicamento, tive que fazer terapia. Fui no processo. Por que Deus utilizou o processo? Para me ensinar muitas coisas. Uma delas é não entrar novamente no mesmo buraco, sabe? Então, eu estou aprendendo a como não entrar novamente nesse ciclo de depressão, que foi uma falta de cuidado da minha parte, eu não cuidar da minha agenda, do meu estilo de vida, e que acabou acarretando essas situações. E através desse processo, hoje eu posso ajudar outras pessoas que passam por isso e dizer para elas: olha, eu estive aí onde você está hoje, e eu saí daí com a ajuda de Deus, e hoje estou melhor, graças a Deus. E se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Então olhe para mim, creia e vá de acordo com esse processo. Deus nos ensina muito através do processo, e Ele utiliza esse processo também para nos tratar. Não importa se a ação de Deus em sua vida acontece no início, meio ou fim, o processo é indispensável. E Deus quer que nós tenhamos um aprendizado com tudo isso. Que aprendamos quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a estarmos como estamos hoje ou nos tornou o que nos tornamos. Então é necessário um aprendizado. Por que o 30 Semanas ele é importante? Existe um texto do Segredo da Vida Abundante, Stormy Omartian, que ela diz assim: desde muito cedo somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os super-heróis. Mesmo sem se dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos. Isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações e sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais, amigos, professores, cônjuge, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as a atitudes autodestrutivas. A boa notícia é que tudo isso tem cura. Talvez você tenha vivido um ciclo insano de derrota, de feridas. Por onde você passa, existe um rastro de destruição na sua família, nos seus relacionamentos, com você mesmo, em relação a Deus. Para tudo isso existe cura. Deus quer curar você. Assim como Ele está me curando, Ele quer curar você. Mas é preciso que você passe por esse processo.
A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicada em sua cura. Talvez você tenha dedicado muita energia e muito do seu tempo pensando e nutrindo as suas dores, os seus traumas, as suas feridas, as questões negativas que surgem na sua vida. A mesma dor que você emprega nessa parte destrutiva da sua vida, você pode empregar na sua cura, para buscar os recursos de Deus para você. Quem deve participar do programa 30 Semanas? Todas as pessoas que queiram a cura em suas emoções, restaurar seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo, superando todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Quando acontece o programa 30 Semanas? Como nesse tempo nós estamos vivendo a questão da pandemia, então eu estou gravando as mensagens online, postando no meu canal do YouTube. Depois eu passo para as pessoas que estão no grupo do 30 Semanas para que elas assistam a lição. E na sexta-feira acontece a partilha. As mulheres partilham às 20 horas, toda sexta-feira às 20 horas, e os homens começam a partilha às 20 e 30 horas. Num ambiente normal, natural, sem a pandemia, a ferramenta 30 Semanas acontece toda sexta-feira, às 20 horas, na comunidade Siloé. Ok? Mas nesse tempo de pandemia, está acontecendo nessa estrutura. O programa tem 4 pilares, que são as ministrações em um grande grupo, que hoje estão acontecendo via online, através do YouTube. Existe a questão da partilha, que são os grupos de apoio. Hoje nós temos grupos de apoio por gênero, grupo de mulheres e grupo de homens. Então as mulheres partilham com as mulheres, os homens partilham com os homens. A escrita de suas memórias, que é acompanhada por um confidente. E o outro pilar é perdoar, reparar e repartir. O programa é estruturado em 4 grandes pilares. O primeiro deles é a ministração, por meio de um encontro chamado de grande celebração. Ele funciona como um culto, tem louvor, né? Tem dança. E depois nós temos o estudo da apostila, propriamente dito. E depois o segundo pilar, que é o grupo de apoio, quando nós nos subdividimos, então, em gênero feminino e masculino, e aonde acontecem a partilha. E o terceiro pilar, que é a escrita das memórias. Durante o programa, você vai direcionado a ter um momento onde você vai escrever as suas memórias, onde você vai ter um caminhar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, desde a sua infância até a sua fase adulta. E nesse processo de caminhada, você vai experimentar algo sobrenatural e poderoso na sua vida, a cura das tuas emoções e a libertação dos teus traumas emocionais. E o quarto pilar, que trata do reconhecimento dos erros, pedidos e liberações de perdão, reparações e compartilhamento de suas conquistas. Então, você fará um passeio por sua vida, numa linda viagem de restauração, de relacionamento com Deus, consigo mesmo, com as pessoas à sua volta. A cada decisão, o programa mostrará que cada um de nós tem a possibilidade de viver uma nova e melhor versão de si mesmos. Somos encorajados a ver que não podemos mudar o mundo ou as pessoas, mas podemos mudar muito em nós mesmos. Somos também direcionados a aceitar coisas ruins que acontecem com pessoas boas e que, se entregarmos nossa vida ao senhorio de Jesus, Ele nos ajudará
a cada dia sermos mais felizes e prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Quais são as áreas de recuperação? Compulsão, sexualidade, codependência, ira, baixa autoestima, dependência química, procrastinação, ansiedade, rejeição, religiosidade, luto, perdas, pânico, medo, depressão, entre outros. As mensagens do 30 Semanas, eles têm 4 etapas. O assunto, propriamente dito, daquilo que ele vai tratar em cada lição, a origem daquele problema, daquela situação, daquela dificuldade, a consequência que ela trouxe para nós e a solução para aquela dificuldade, para aquele problema. Como que funciona um grupo de apoio? O grupo, ele tem regras e o líder do grupo deverá ler as regras em todos os encontros, independente se todos já saibam ou não. O líder que estará abrindo a esse momento de partilha, ele deve se apresentar da seguinte forma: sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de recuperação, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, meu nome é Roberto. Então, todas as pessoas do grupo de apoio vão se apresentar dessa forma. Quais são as regras do grupo de apoio? A questão do silêncio. Quando um fala, todos os outros escutam. Ninguém interrompe, ninguém atrapalha, todos ficam olhando para a pessoa. Não vou desenvolver conversas paralelas, atender celular ou responder mensagens. Eu vou estar completamente atento ao outro, à outra pessoa que está falando. Vou falar sempre na primeira pessoa, vou falar de mim, né? Aquilo que tem a ver comigo, as minhas dificuldades. Eu vou evitar os termos genéricos, né? A gente, nós, as pessoas, todos. Não, eu. O que me faz sofrer, o que traz dor para minha vida, para mim, quais as dificuldades que eu tenho, né? É isso que você vai falar, né? Sempre na primeira pessoa. Vou cuidar do tempo, né? Vou manter o foco, vou falar entre 3 a 5 minutos, né? Porque existem 15 pessoas no grupo, então o líder vai cuidar dessa questão do tempo. A questão da confidencialidade. Tudo que é dito aqui, fica aqui no 30 Semanas. Não pode conversar fora do 30 Semanas o que é falado no 30 Semanas. Se alguém abrir alguma questão que foi falado no grupo de apoio, essa pessoa que abriu, claro, confirmado por testemunhas, essa pessoa será convidada a se retirar do grupo e a participar de um outro ciclo para não comprometer a confiança e a unidade desse grupo. Sempre haverá uma pergunta facilitadora a cada lição, sempre existe uma pergunta facilitadora que nos ajuda no momento de partilhar. Você pode partilhar o que você quiser. Se você quiser partilhar a respeito daquilo que a pergunta facilitadora direcionar, você pode partilhar. Se você quiser partilhar alguma coisa que aconteceu no seu dia, você pode partilhar. Se você quiser falar de alguma situação lá da sua infância, você pode falar. É um tempo seu para você falar o que quiser. Depois que o líder partilhar, ele vai direcionar a próxima pessoa que vai estar partilhando. Ninguém é obrigado a partilhar. Você só partilha se você quiser. Quando chegar a sua vez e você não quiser partilhar, basta você dizer, né, se apresentar, sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas, aí falar as áreas de recuperação, o seu nome e dizer que você quer passar a vez. Então, a próxima pessoa vai continuar a partilha. Quando todos partilharem, né, o líder vai estar orando, encerrando este momento, e assim que o líder orar encerrando, as pessoas então se retiram da sala online, né, desligam o seu celular,
computador, ou quando estiver presencialmente na Siloé, as pessoas devem deixar ali o local de reunião e não devem sair comentando nada sobre o curso 30 semanas. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria deixar com você a respeito dessa ferramenta que é o 30 semanas. E quero dar a você as boas-vindas ao programa 30 semanas. Deus te abençoe.